se você tem ou já teve a sensação de que está tudo rodando ao seu redor, você pode ter labirintite. É um problema muito comum e é o assunto da nossa entrevista de hoje com o otorrinolaringologista Dr. Bruno Rossini, aqui da clínica Otto One. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno. Muito obrigado. Doutor Bruno, o que é a labirintite, esse problema que as pessoas parece que estão meio bêbadas, né? Que beberam todas e vão cair, e ela fala que tá tudo girando, né? O que é a labirintite? Isso mesmo. Labirintite, na verdade, é um nome popular que os pacientes, né, que a nossa comunidade utiliza para se referir à tontura, né? Nós médicos não usamos o termo labirintite, ele não é correto. O termo mais correto é sim tonturas, que podem ser agudas, isto é, de curta duração, ou tonturas crônicas, isto é, que podem durar muito. E esses problemas podem ter também, então, diversas causas, né? E o paciente pode sentir, como você disse, que as coisas estão girando, pode ter sensação de estar bêbado e também pode ter sensação de desmaio iminente. Todas essas sensações são tipos diferentes de tontura, né, que podem ter aí diversas causas. Olha que interessante, eu não sabia que essa sensação de desmaio era labirintite. É labirintite também, não é? Popularmente falando. Também é considerado um tipo de tontura, isso mesmo. Entendi. Quais são as causas mais comuns, né? Como existem muitas causas, quais são as mais comuns? Muito bem. Bom, uma das causas mais comuns que a gente costuma ver aqui no nosso consultório é a VPPB, que é a vertigem paroxística posicional benigna, né? Como é que acontece esse tipo de tontura? São quando cristalzinhos que ficam dentro do nosso órgão de equilíbrio, que é o labirinto, né? Os canais semicirculares, se soltam, né, lá dentro da orelha e ficam se mexendo de forma anômala. E isso causa tonturas fugazes, tonturas rápidas no paciente com sensação de rotação, né, sensação de náusea, sudorese, né, e que muitas vezes só melhora depois da gente colocar esses cristalzinhos no lugar, fazendo manobras. Como que eles se soltam? Eles se soltam por diversas causas, né? Eles podem se soltar, por exemplo, por um trauma na cabeça. Então a gente vê muito isso em jogadores de futebol que cabeceiam a bola e tem um trauma na cabeça, né? Em idosos, né, que tem leves pancadas na cabeça, né, traumatismos cranianos leves e podem soltar esse cristalzinho. Por distúrbios metabólicos, né, por exemplo, pacientes com pressão alta, diabetes, problema de colesterol, né, o próprio também abuso de cafeína, também um jejum prolongado, né, podem também causar alterações no labirinto, soltando essas pedrinhas do lugar, né? E aí fazendo com que o paciente tenha essas tonturas. O senhor falou de manobras, né? Para corrigir o problema. O que são essas manobras? Como que elas são feitas? Legal. Depois de uma consulta completa, com exame físico detalhado, né, uma entrevista minuciosa, nós fazemos o exame de equilíbrio, o exame de coordenação para testar as funções labirínticas do paciente. Quando nós então suspeitamos que é uma VPPB, né, esses cristais circulando de forma errônea dentro do labirinto, nós conseguimos movimentar o paciente, né, na maca. A gente deixa o paciente deitado, gira ele para um lado, gira ele para o outro. Nós fazemos uma sequência coordenada, né, de posturas de forma a tentar jogar esses cristalzinhos para o lugar certo deles, lá dentro do ouvido. E muitas vezes a gente consegue resolver na hora o problema da tontura. Olha que interessante, né? Você aí de casa já imaginou que esses movimentos poderiam acabar com esse problema da tontura? Eu nunca tinha imaginado isso, né? E além desses movimentos, remédio também resolve? Sim, sim. Existem diversos tipos de medicações que a gente pode usar a depender também da causa da tontura. Muitas vezes nós usamos no início do quadro ou nas crises de tontura remédios que sedam o labirinto. Isso quer dizer, diminuem um pouco a função do labirinto de forma que o paciente sinta menos tontura, né? Existem efeitos colaterais dessas medicações, principalmente o sono, né? Mas vale a pena
sedar o labirinto, né? Tirar o paciente da crise de tontura, mesmo que ele fique com sono alguns dias. Então, esse é o tratamento para crise. E existem tratamentos de manutenção, isto quer dizer, para impedir que pacientes que têm tontura recorrente venham a ter novas crises, né? Então, depende do paciente, a gente pode dar medicação sim. Ah, entendi. Quando eu estava fazendo a pesquisa para poder fazer essa entrevista, eu me deparei também com muitas pessoas perguntando o que é labirintite ou a tontura emocional, né? O que seria isso? Nós sabemos que quadros emocionais importantes, como pessoas num período de muito estresse, podem sim ter quadros de tontura, né? A própria VPPB pode ser desencadeada por um período de estresse muito grande, né? Mas, no geral, quando nós estamos estressados, toda a nossa fisiologia do corpo muda. E uma das coisas que pode acontecer é uma crise de tontura nesse meio do caminho, sim. Ah, entendi. Então, tratando do emocional, provavelmente o problema ajuda também, pode ajudar. Entendi. E pra gente encerrar, né, o tratamento, ele é muito demorado ou a pessoa vai ter que fazer um tratamento pro resto da vida ou não? Depende de caso para caso. Na maioria das vezes, as tonturas são mais pontuais. Quando é uma VPPB, por exemplo, a gente faz a manobra muitas vezes e resolve, né? Pode ser que o paciente tenha novas crises, mas às vezes não, tem uma crise só durante toda a vida. Também, quando a gente corrige hábitos alimentares, né, hábitos de prática de exercício físico, né, combate o sedentarismo, tudo isso pode fazer com que o paciente fique saudável, mais saudável e tenha menos crises de tontura. Então, na maioria das vezes, o tratamento não é tão prolongado, né? Existem pacientes que são crônicos, que têm tontura mais crônica, mas é exceção à regra. Tá certo, muito obrigada, doutor. De nada, conte comigo. E para você que acompanhou a série de vídeos, se você perdeu algum, entre lá no canal. Nós fizemos vários vídeos falando sobre os problemas que atingem ouvido, nariz e garganta. Os vídeos estão muito legais. Se você gostou, deixe o seu comentário, o seu like e não esqueça, se inscreva no canal. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.